aqui que dá tempo, estamos online agora. A gente vai conversando aqui que dá tempo também das pessoas compartilharem a live, né? Deixa eu ver aqui se já aparece na página para mim. Que aí já coloca lá no grupo do WhatsApp, já aparece. Isso. E... Já está aparecendo na página aqui. Estamos online agora. A gente vai conversando aqui que dá tempo também das pessoas compartilharem a live. Pronto, aí aparece o áudio que eu falei há 30 segundos, aparece de novo, estão botando aqui no mudo. Bom, faço primeiras perguntas para você, né, Antônia? Sim, sim. Né? Ver quantas pessoas já tem 4, 8. Tá crescendo rápido, né? Bom, gente, é o seguinte, vamos dar aqui um minutinho mais ou menos para ver se aumenta para todo mundo chegar. A galera já está chegando, está dando boa noite. Selma Maria Lima dando boa noite. Lucineire Paixão. Maria Amparo também dando boa noite. Né, a Clarice acabou de entrar na live. Clarice, que é da coordenação do ProLivre. Legal, Clarice. Boa noite a todos aí que estão entrando. O Edson. O Diogo acabou de entrar. Eu dei uma checada. Diego Alves também. Olha, bom, então fazer primeiro a introdução, né? Porque essa é uma live rápida de 30 minutos. A Beth entrou também. E por conta disso, fazer logo essa introdução, dizer o que é um pouquinho o ProLivres, né? E depois falar um pouco dos nossos convidados de hoje. Bom, o ProLivres ele é um movimento que começou no Rio Grande do Sul, estamos com 24 pessoas já online, com uma dissidência de outros movimentos que vieram antes, né? Mas com o objetivo de ser independente e também de propor liberdade de pensamento dentro da sala de aula, dentro das universidades, em que elas sejam realmente diversas e universais, né? Então, assim, hoje nós temos 2 convidados que fazem parte desse movimento. Um é o Diogo, de São Paulo, que eu estou falando, por exemplo, do norte do Brasil, de Belém. A gente tem aqui o Diogo, que está falando de São Paulo, e é professor da área de desenho, e a professora Antônia, que é professora de literatura hispânica na Universidade de Diamantina, né? Trazendo um tema que é relevante, que é a questão da cultura dentro da sala de aula, né? E como trabalhar essa cultura e assuntos que têm relevância em relação a isso. Vai ser bem dinâmico, vai ser perguntas e respostas entre eles, e quem tiver perguntas pode colocar nos comentários as perguntas, que elas não vão ser respondidas hoje, vão ser respondidas na quinta-feira que vem, que os dois convidados vão escolher algumas perguntas, né? Às vezes as perguntas acabam se repetindo, para poder comentar na próxima semana, tá? Bom, então, eu acho que eu fiz até me alonguei demais. Agora aqui eu vou deixar os nossos 2 convidados para conversarem entre si e com vocês, tá bom? Até mais. Valeu, obrigado, Acilon. Obrigado pela apresentação aí, pela oportunidade, né, que o ProLivres está dando a nós aqui. Essa iniciativa, como eu e a Antônia conversamos, é extremamente importante, né? Esse bate-papo, né, acredito que muitos professores podem estar ouvindo e podem colher frutos, né, proveitosos, também podem sugerir, né, e quem sabe a gente consiga trabalhar melhor, né, consiga introduzir melhor a cultura dentro da sala de aula, como disse o Acilon.
Agradeço, então, a oportunidade e é uma honra aqui falar com a Antônia, né? Eu conheci o trabalho dela há pouco tempo, mas achei muito bacana, nosso trabalho parece que converge muito bem, né? Tanto ela quanto eu escrevemos artigos a respeito de arte, a importância da arte e a educação, né? Então, realmente é um momento bem bacana. Eu vou, por favor, se apresenta primeiro, Antônia, e aí eu começo a te perguntar, tá bom? Bom, boa noite a todos. Boa noite ao meu colega de live, o Diogo. Nós preparamos uma live com bastante carinho, dentro do que a gente acredita, do que nós pregamos também em sala de aula. Então, o nosso discurso é o mesmo aqui e na sala de aula. Então, esperamos a todos, especialmente aos professores, que nos prestigiem, que aproveitem e que, como o professor Diogo falou, caso tenham perguntas, podem nos fazer, que nós, na semana que vem, vamos retornar a vocês, tá bom? Boa live a todos e obrigada também ao ProLibres por esta oportunidade. Legal. Bom, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a você, Antônia, é a respeito do seguinte: você, como uma professora de língua espanhola, né, muito centrada na literatura, né, conhece bastante. Então, eu gostaria de saber o seguinte: nós sabemos que a leitura de obras clássicas, né, ela não é uma tarefa muito fácil, né, principalmente para alguém que não está acostumado ainda, né, e que esteja ainda nas suas primeiras leituras. Ela precisa de algum incentivo, talvez de algum método, né? Eu gostaria que você me dissesse, você poderia nos explicar aqui como que um jovem, né, ou uma pessoa que não tem ainda o hábito, não tenha desenvolvido esse hábito, o que ela pode fazer para iniciar melhor e colocar isso na vida dela? Bom, Diogo, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que pensar no nosso leitor de hoje, né? No nosso jovem leitor de hoje. Acredito que nós temos um leitor com ganhos e perdas. Ganhos porque nós temos acesso a muita tecnologia, né? Hoje em dia, tanto em casa quanto na escola, temos internet, computador, tablet, celular, etc. Então, isso permite o acesso de muita gente para acessar textos na internet. As perdas são em relação a que esse jovem leitor, ele modifica a leitura, né? Necessariamente a gente tem uma mudança no ato de ler. O que eu acho que é preciso haver é uma orientação da leitura, né? O que e como ler. Então, como um leitor jovem pode ser introduzido a um clássico, né? Que é a sua pergunta. Primeiro, eu acho que esse jovem tem que ler a literatura brasileira. Depois, ele pode ler também alguns gêneros de autores estrangeiros traduzidos ao português. Então, por exemplo, da literatura brasileira, existem vários exemplos de escritores que adaptaram clássicos, né? Eu vou citar um mais recente, que é O Príncipe e o Mendigo em Cordel, uma adaptação do escritor cearense Paiva Neves, baseada na obra O Príncipe e o Mendigo, do Mark Twain, um escritor norte-americano. Esse escritor cearense, ele também adaptou em cordel fábulas de Esopo e Andersen. Depois temos o Monteiro Lobato, que escreveu o Don Quixote das Crianças, e um pouquinho mais tarde, o Origines Lessa, com o Don Quixote, né, que é o Don Quixote das Crianças, já fala, é para criança, e o Don Quixote do Origines Lessa já é para jovens, né, mais adolescentes. Aqui eu trouxe também um livro do Paulo Mendes Campos, né, que fez uma adaptação de contos de Shakespeare, né? Temos também
aqui a Cecília Meirelles, Um Hino de Natal, uma adaptação do Charles Dickens, né? Então, são vários escritores brasileiros que adaptaram. Agora, gêneros de autores estrangeiros. Eu acho que Crônicas de Nárnia é um excelente nome, né? Um título. São uma série de 7 romances de pura fantasia, escrita pelo escritor irlandês C.S. Lewis. E também eu sugiro a literatura infanto-juvenil de escritoras estrangeiras em língua espanhola, né? Por exemplo, a espanhola Glória Fuertes e a argentina Maria Teresa Andrueto. As duas têm tradução no Brasil, né? A Maria Teresa Andrueto, ela não faz muito tempo, ela ganhou o Prêmio Nobel da Literatura Infantil, né? Que é o Andersen. E como o jovem brasileiro deve ler um clássico adaptado? Eu gosto sempre de seguir a recomendação do crítico literário brasileiro Rodrigo Gurgel, né, que é um crítico bastante famoso. Ele fala uma coisa que eu acho que falta muito na nossa escola. Toda leitura deve se dar com atenção e lápis e borracha na mão, né? Todos nós sabemos que essa tarefa é única em qualquer época, independentemente de ter internet, tecnologia ou não, né? Nada nem ninguém pode substituir o trabalho da imaginação e da consciência humanas, né? Então, o trabalho da leitura literária, ele é necessariamente lento e dotado de muita concentração. E eu acho que é isso que o jovem leitor tem que exercitar cada vez mais para o seu próprio bem. Ótimo, maravilha. Inclusive, anotem aí, né? É bom que fica gravado para vocês voltarem, porque são vários títulos que ela recomendou aí. Perfeito, ótimo. Diogo, então... Desculpa, eu te cortei, Antônia? Não, desculpa você, pode falar. Posso partir para a próxima? Eu não te cortei, não, você não tinha mais... Ah, tá. Não, pode falar. Tá, então vamos lá. A segunda questão que eu preparei para você, né, de acordo com o que eu li da sua área de interesse, né, eu gostaria de saber o seguinte: o que contém, né, nas obras clássicas, né, que fazem elas ser tão permanentes, a ponto de serem importantes ainda hoje? Né? Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito do exemplo que está embutido na conduta dos personagens. Por exemplo, os heróis, né, é um grande exemplo disso. E até outros aspectos, né, que levam a gente a encarar as obras como clássicos, né, e tão logo indispensáveis. Ou seja, o que torna, então, essas obras um clássico e pertinente ainda hoje? Diogo, essa pergunta é muito interessante. Abordar um clássico, a gente sabe, a gente pode pensar no clássico sob várias perspectivas, né? Mas me ocorreu, para responder essa sua pergunta, uma frase do Goethe, poeta alemão que viveu no século XIX. Ele diz assim na frase: o homem só tem uma força, e essa força chama-se personalidade. Essa frase define o clássico. O clássico da literatura sempre nos revela as personalidades de vários personagens, sejam eles bons ou ruins, e em vários graus de bondade e de maldade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um grande herói da literatura. Personalidade. É o personagem Ulisses, da Odisseia, né? Todo mundo sabe que é um poema épico da Grécia Antiga. Então, esse personagem, ele passou por muitas provações, né? Quando o poema relata o regresso de Odisseu, ou Ulisses, herói da guerra de Troia, à sua terra natal, Ítaca. Esse personagem influenciou obras como a Eneida, de Virgílio, os Lusíadas, de Camões, e Ulisses, de James Joyce. No Brasil, há uma bela adaptação da história no livro
Ruth Rocha conta a Odisseia, que é esse livro aqui, publicado pela editora Saraiva. Tá? Então, e como um personagem anti-herói, né, eu trouxe aqui o Mefistófeles, da tragédia Fausto, de Goethe, publicada em 1808. Então, esse Mefistófeles é um demônio que é a própria encarnação do mal. E eu trouxe um terceiro personagem, que também ele é um grande modelo de personalidade, que é o Dom Quixote. O Dom Quixote, ele é um personagem complexo. Por quê? Porque ele carrega dentro de si um amálgama de personalidades. Ele é muitas coisas ao longo dessa história, né? Então, só a frase que ele diz no capítulo 6º da primeira parte, que é o capítulo dos moinhos de vento, tem uma frase sintomática disso, que é eu sei quem sou, quer dizer, eu sei quem eu sou, só que por trás de esse eu sei quem eu sou, né, traz muitos Dom Quixotes, muitas personalidades. Então, com os clássicos, vamos aprender muito mais das personalidades humanas do que na vida real, né? O clássico, ele amplia a personalidade humana, desde o personagem extremamente ruim, passando pelos normais, digamos assim, até os extremamente bons ou generosos, né? Os personagens que são considerados divinos na literatura. Legal, bacana. Uma terceira pergunta que eu preparei, né, e foi bastante, foi na verdade um recorte que eu retirei de um artigo seu, escrito no jornal Portal do Vale, né, da Universidade Diamantina, da qual você leciona. Você participava com artigos, né, no programa que estava em vigor, e você usou um termo, né, de uma obra, que estava implícita numa obra, de José Martí. Me corrija a minha pronúncia, né, você é a professora de espanhol, né, que ele fala a busca pelo conhecimento, o amor e a justiça. Então você fez questão de salientar este ponto, né, esses três termos. Eu gostaria de saber o seguinte, você diria que, então, o papel do professor seria de buscar preservar tais princípios, né, e transmitir esses princípios para os alunos? O conhecimento, o amor e a justiça. Né? Como você vê a presença desses valores no ambiente, no ambiente escolar, hoje em dia? Essa também é uma pergunta fundamental, Diogo. Eu acho que esses três valores, eles deveriam ser o norte moral de todo cidadão, de todo ser humano, ainda mais nos dias de hoje, né? Então, mesmo quem não tem condições de se educar em uma escola, né? Quem não tem, assim, muito acesso à instrução escolar, mesmo assim, deveria manter a ideia da busca do conhecimento, do amor e da justiça. E isso se faz primeiro dentro da alma de cada um, né? Se cada um quiser isso com toda a sinceridade, Deus, né, para quem acredita em Deus, irá com certeza lhe conceder a sabedoria mais e mais. Ou seja, toda a busca por melhorar tem que partir primeiro da alma, né, do coração, em primeiro lugar. E eu acredito também que ajuda muito o professor. O professor deveria dar o exemplo da busca desses valores, né? E o professor deve mostrar que ele lê, que ele se interessa, né? Essas dicas literárias aí, elas não podem ser somente, assim, objeto de discussão em sala de aula. O professor tem que mostrar que ele lê também, né? O professor, ele tem que, então, dar o exemplo, porque se ele der o exemplo, boa parte dos seus alunos irá seguir por esse caminho, né? O professor deve mostrar ao aluno que essa busca deve se dar primeiro como uma vontade interior, ou seja, como uma busca da própria vocação.
né? Então, esses bons e maus exemplos da literatura e até os personagens mais complexos, como o Don Quixote, eles nos ensinam muito, né? Com a aquisição da cultura através dos clássicos, o aluno com certeza vai olhar para dentro de si e ver o que quer fazer da sua vida como vocação. E o que é a vocação? É um chamado, né, do espírito, do coração. Para que você foi chamado a fazer na sua vida? Então, a vida desse aluno vai ser ir em busca da vocação como uma meta de vida, né? E esses 3 valores básicos que você me perguntou inicialmente, a busca pelo conhecimento, o amor e a justiça, eles vão te ajudar a achar sua vocação e fazê-la realidade, né, no contexto de cada um. Então, eu acho que é por aí. Ótimo, legal. Diogo, então, eu vou fazer as minhas perguntas para você, tá bom? Legal, agora é minha vez. Eu li alguns artigos seus no seu site, né, no site da Estúdio Ontos, que eu acho que o pessoal pode acessar. A gente pode deixar o link depois, perdão. Gostei muito dos seus textos, achei assim com muito instrutivo, né, com bastante informação cultural, artística e também tratando dos problemas da educação. Então, eu pensei nas seguintes perguntas para você. Diogo, para você, o que é arte? Ela pode ser educada sem aparecer necessariamente em uma disciplina de educação artística? Certo. Bom, Antônia, essa pergunta eu acho fundamental, né? Em primeiro lugar, a arte, respondendo a sua primeira questão, a arte é uma categoria imaginativa, né? E, portanto, ela é formadora do raciocínio lógico humano, né? Isso é uma coisa que, na verdade, a gente não entende não é da compreensão de todos, de que a arte pode ser um pano de fundo para qualquer tipo de raciocínio e disciplina, certo? Independentemente se ela é exata ou humana, né? Há um livro muito importante de um crítico, um escritor, professor canadense, Northrop Fryer, a imaginação educada, né? Esse trabalho é muito importante, né, que ele fez, foi uma análise, foi através de conferências, eles foram retirando o texto dele. Ele diz o seguinte: a função da arte, né, ela seria de ordenar o espírito, partindo da intuição. Isso é uma coisa que Benedetto Croce, por exemplo, um filósofo italiano, defende também, que existem 2 tipos de conhecimento: o conhecimento intuitivo e o conhecimento intelectivo. Só que há uma anterioridade do conhecimento intuitivo, ou seja, nós conhecemos as coisas da realidade a partir da intuição. Então, antes nós temos uma experiência, digamos assim, artística ou poética, né, do que só, na verdade, só depois uma compreensão mais abstrata, mais abstratizante e mais intelectual das coisas, né? Então veja que por aí você já começa a pescar a importância da arte, não apenas para educação artística, para uma disciplina, educação artística, separada, apertada das outras disciplinas da escola, ou então em qualquer meio, né, que você possa aplicar e falar sobre arte. Aristóteles mesmo dizia que a arte ela tem um valor potencial. Ela lida, a arte, o discurso poético, lida com a possibilidade. O que não começa com possibilidade? Tudo, né? Uma pesquisa no laboratório científico, para o desenvolvimento de uma tese, uma teoria, tudo inicia-se a partir da possibilidade, de um valor poético, eminentemente poético. Tá? Então, isso é um ponto, né? Gosto desse livro porque ele justamente ele toca em vários aspectos
que são próprios da arte, né? Por exemplo, ele fala sobre correspondência, semelhança e representação, que são atributos da arte, né? Ela tem correspondência com diversas disciplinas, fora todos os rudimentos e, digamos assim, toda a discussão eminentemente artística, ou seja, a arte em si, você vai falar sobre manifestações, tipos de manifestações, de movimentos artísticos, de rudimentos, né? A contemplação da obra de arte, a crítica, mas fora tudo isso, você também consegue esbarrar com os assuntos que estão, primeiramente, no seu conteúdo, os valores históricos, né? Os valores psicológicos, a filosofia, a teologia, a matemática, através da geometria e do desenho, né? Então, veja como que, a partir de uma pintura, né, a matemática, pintura ou música, que envolve muito a matemática, por exemplo, são disciplinas que flertam muito com a própria arte. Por exemplo, como que você poderia me dizer como que a gente reconhece e poderia imaginar uma época passada, né? Uma época da Idade Média, ou de príncipes, do Barroco, ou da Antiguidade Clássica, né? Da Grécia Antiga, se não fossem as suas obras, né? Então, além dela ilustrar muito e ancorar muito das disciplinas, a arte ainda tem um valor potencial, né, de possíveis. E isso é, em primeiro lugar, formador da inteligência, né? E em segundo lugar, ela também entra para a cultura, né? As obras artísticas, entram para a formação da cultura, né? Que já é também uma importância sociológica, né? Sociológica, histórica, fundamental, né? Dentre muitas outras coisas que poderia aqui dizer, né? Mas eu vou ficar por aqui, pelo menos com esses dados aqui. Muito bom, Diogo. A minha próxima pergunta: quais são os requisitos para que o artista possa se expressar? Como um aluno pode identificar que está diante de uma obra de arte? Bom, os movimentos e as linguagens artísticas são inúmeras, né? Então, isso dá realmente uma confusão aí em quem lê, em quem está diante de uma obra, né? Principalmente na arte contemporânea, né? Que se abriu muito a questão da plataforma, de onde se coloca, de onde se faz e como se faz as obras, né? Mas o que a gente deve ter, em primeiro lugar, em mente, é que a arte, e assim como Aristóteles também dizia, em comparação com a história, né, ela está, e com as outras disciplinas, a arte está muito mais para a filosofia, porque ela abrange aspectos universais, portanto, atemporais e aterritoriais. O que eu quero dizer com isso? A obra de arte tem que ser universalizante, porque ela atinge todas as camadas, tipos de pessoas. Independente da sua condição financeira, social, cultural, uma grande obra de arte, e aqui a gente poderia dizer dos grandes poetas, por exemplo, Dante Alighieri, Shakespeare, Cervantes, né, o escritor do Don Quixote, George Orwell, né, Lewis, que você também comentou, a partir das Crônicas de Nárnia, todos esses grandes artistas, e eu estou falando agora, vocês percebem que eu vim do passado e já cheguei praticamente no século XX, tratei apenas de obras clássicas, né? De tal maneira que a gente consegue encontrar neles aspectos, como eu perguntei, como na minha pergunta a você, são aspectos, por um lado, da nossa personalidade, né? Se a gente pudesse aqui citar também, a gente tem um grande exemplo brasileiro, né? Machado de Assis, também um ótimo observador da personalidade humana, né, e impressa nessas obras. Então, além de tudo isso, por que comunica a nós? Por que a arte comunica tão bem a nós? A partir do seu valor universal, certo? Então, é o que eu sempre costumo perguntar, é fácil, então, ser um artista? Não é tão simples.
né? Você conseguir comunicar às outras pessoas de uma maneira abrangente e tocar no coração delas uma tarefa, não é uma tarefa fácil, né? Eu costumo dizer o seguinte: quando a gente está diante de uma obra, pare de se perguntar se é arte. Isso é arte, né? Muitas das manifestações artísticas, instalações, performances, enfim, a gente pergunta, mas isso é arte? Às vezes falta técnica, falta isso, né? Eu gostaria de, na verdade, façam o seguinte exercício, né? Isso eu sempre vou me lembrar do mestre Luiz Alberto Genaro, né? Foi meu mestre. Ele fazia a pergunta: o quão arte é esta obra, né? O quão artística é determinada obra, né? Porque a arte realmente ela é flexível na sua significação, mas na dúvida, pergunta o quão arte ela é, ou seja, quanto ela consegue comunicar a todas as pessoas, certo? Qual é o poder e a eficácia dela? Se você sai sem entender uma obra, um significado dela, existe um problema aí, né? Um problema de comunicação, que é o principal atributo da arte, certo? Um problema no artista, né? Fica tranquilo que o problema não começa com você, com uma ignorância, sei lá, que você se sente inferiorizado, não entendi a obra, não devo entender nada. Quantas vezes eu não ouvi falar isso? Mas pergunte-se, na verdade, o quão artística é essa obra. Se ela trata, às vezes, de aspectos históricos que você não conhece, aí sim, aí já é um débito nosso, a gente precisa ir atrás. Mas se não, né, a pergunta talvez ela mude um pouco. Diogo, muito bom. A gente pode conversar muito ainda sobre isso, né? E, aliás, os comentários dos nossos assistentes estão muito bons. Depois nós vamos olhar com carinho e responder a cada um de vocês. Muito obrigada, pessoal. Bom, Legal. Minha terceira pergunta é o seguinte: você acha que o aluno brasileiro pode se aproximar da alta cultura através da sua própria cultura? Como ele faria isso? Olha, Antônia, existem pouquíssimos estímulos, né, pouquíssimos incentivos nesse sentido, né, porque a cultura popular e a cultura de massa, ela não faz nenhum esforço de fazer alusão a essas obras clássicas, na maior parte dos casos, né? Quando ela faz, né, quando essas obras da cultura de massa faz alguma alusão, elas não fazem questão de mencioná-las para que pareçam autênticas, né? Você entende o que eu quero dizer? Elas, na verdade, não querem, elas se apoiam muito nas obras clássicas, e às vezes elas são boas por conta disso, né? Nesse livro do Northrop Frye, ele comenta justamente isso, que todas as obras hoje que são produzidas são, na verdade, releituras, claro que entre aspas aqui, né, mas não sai do modus operandi de duas grandes obras da civilização ocidental, a Bíblia e a mitologia grega, as mitologias, de modo geral, né, porque elas são formadoras do pensamento, né, e desde a poética de Aristóteles, ficou aí marcado, né, as tramas, e ficaram catalogadas quais são as possíveis tramas, né, o trágico, o lírico, enfim, todas as categorias das quais ele abordou, e a gente não consegue, na verdade, ser muito autêntico ao ponto de se desvincular dessas modalidades, né? Eu acho o seguinte, recentemente no meu ateliê, no curso de desenho, eu apliquei, por exemplo, algumas releituras do Maurício de Souza, de pinturas clássicas. Havia uma exposição em São Paulo, eu comentava muito com os meus alunos sobre essa exposição, ela ficou bastante tempo em cartaz, se não me engano, na FENAC, hoje não está mais, né? Foi, acho que no final do ano passado. Eu sempre recomendei que eles fossem lá ver os trabalhos do Maurício de Souza, dessas releituras feitas na pintura a óleo, né, dos personagens da Turma da Mônica inseridos nessas
nessas obras de todos os tipos de movimento, desde do Renascimento, Barroco, Impressionismo, né? Existe também uma publicação do Pequeno Príncipe, feito pelo, parece que é um ilustrador, juntamente com Maurício de Souza, uma adaptação bem interessante, né? É interessante porque isso foi, na verdade, uma experiência própria minha dentro de casa. Eu apresentei para o meu filho, que tem 4 anos, em primeiro lugar, a obra do Exupéry, a obra original. E ele não tinha muita paciência, óbvio, uma criança de 4 anos, né? Ele não tinha muita paciência, a gente não conseguiu prosseguir muito com o livro. Aí eu parei, fui para outros. De repente, eu achei essa publicação do Pequeno Príncipe pelo Maurício de Souza ali para ele. E foi surpreendente, a gente chegou até o fim rapidamente, o interesse dele foi muito maior. Lógico, é muito mais ilustrada, mas muito mais texto do que outros livrinhos aí de menor importância que eu havia pego para ler para ele, né? O que eu notei é que essas adaptações são muito interessantes. Assim como a Cecília Meirelles, eu tenho esse livro, escrito pela Cecília Meirelles, uma releitura da Odisseia, né? Também acho muito interessante porque realmente o que a gente deve fazer na sala de aula? Primeiro, a gente facilita o caminho para os nossos alunos que não estão familiarizados com as linguagens, obviamente, com as linguagens dos clássicos. Seria muito tortuoso a gente, né, chegar com um livro e pedir para que eles lessem. Às vezes, uma pessoa que não tem ainda esse hábito de leitura. É difícil. Assim como também para mim, os meus alunos, muitas vezes, os mais jovens, têm um desejo de obras mais de desenhos, mangá, né, de desenhos, animes, coisas mais fáceis e mais próximas dos assuntos que eles se interessam. Mas para a gente poder levar os clássicos, a gente precisa, em primeiro lugar, buscar essas maneiras de apresentá-los, mas maneiras mais simples. Então, a gente começa do degrau aqui de baixo e vai subindo. Mas nunca deixar de lado essas obras clássicas, né? Eu acho que, realmente, um período de crise é muito importante para que a gente comece a voltar a subir os cumes das montanhas, né? Isso é uma coisa muito importante. Eu sempre me lembro, né, uma frase do filósofo brasileiro, importantíssimo, Mário Ferreira dos Santos. Diogo, com certeza esse é um tema também super rico, e nós vamos, pessoal, na semana que vem, continuar conversando, debatendo, né, mesmo assim, nesse sistema de perguntas e respostas, sobre a alta cultura, né, ou cultura erudita, né, para a gente esclarecer um pouco mais e para desmistificá-la também, né? Eu acho que... diga, Diogo. Desculpa te interromper, é só para não esquecer que eu tenho uma pergunta para finalizar, então eu vou rebater uma pergunta para a gente finalizar nossa live, tá? Sim, claro. Desculpa, eu te interrompi, é só para não deixar passar batido. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, só dizer que a gente convida o pessoal para a próxima semana, próxima quinta-feira, que nós vamos continuar aqui falando sobre esse tema, né? Eu sei que o tema é muito amplo, muita gente tem interesse na arte, na cultura, na literatura, na educação, sob vários aspectos, né? E esperamos que tenha sido de bom agrado para todos. Então, vamos finalizar, né, Diego? Diogo, perdão. Isso, eu comecei com você, Antônia, e eu gostaria de finalizar com você. É uma coisa só para a gente manter o proforme dos seus artigos, né? Porque nos artigos que você escrevia para o jornal Portal do Vale, eu notei que você sempre finalizava com uma orientação, uma sugestão de uma obra clássica, musical, né? Então, eu gostaria que você nos desse hoje uma orientação, uma sugestão, uma indicação de uma obra e que seja também, às vezes, até mais acessível, que tenha acesso fácil através do YouTube, que as pessoas possam conhecê-lo. Bem, como eu sou uma apaixonada em música, sou violinista também, né, amadora, eu separei uma obra que eu acho que todo mundo vai gostar. Então, já que nós falamos do Fausto, do Goethe, vamos recomendar a belíssima ópera Fausto, do compositor francês Charles Gounod, em 5 atos.
com o libreto do francês Jules Barbier e Michel Carré, elaborado a partir da peça de Carré, Fausto e Margarida, baseada no Fausto de Goethe, parte 1. Essa ópera estreou no Teatro Lírico Boulevard do Templo, em Paris, no dia 19 de março de 1859. No entanto, a ópera só teve boa aceitação do público 3 anos mais tarde, quando Gounod incluiu recitativos no lugar de partes faladas e inseriu balés e novas áreas. Hoje em dia, Fausto é uma das óperas mais populares do mundo e já foi traduzida para mais de 25 idiomas. Dentre as passagens mais importantes da ópera, destacamos o Coro dos Soldados, a Cavatina e a Valsa. E também há inúmeras apresentações da ópera no YouTube, né? Então, já que eu falei do personagem Mefistófeles, né, que é um exemplo de anti-herói da literatura alemã e universal também, então tá aí a sugestão da ópera Fausto, de Charles Gounod. Que maravilha, tá vendo aí? Aí já é mais um exemplo do que a gente pode apresentar muitas vezes para a pessoa que está iniciando na literatura, os balés, as apresentações musicais e todo esse aparato que tem em volta da literatura. Então eles já são iniciadores dessas obras, para que a gente se envolva primeiro, às vezes, através de uma obra musical, para depois partir para o livro. E também, Diogo, só para finalizar, eu acho que a cultura, né, de uma forma geral, ela é plenamente acessível pelos filmes, né, pelo cinema. A gente tem várias adaptações de obras da literatura, né, no cinema, até mesmo vida de compositores também, vida de pintores, de artistas plásticos, enfim. O mundo da cultura é uma coisa, assim, que todos nós deveríamos buscar, né, cada vez mais, com mais afinco. Legal. Que bacana. Pessoal, eu agradeço aí a oportunidade, agradeço a audiência das pessoas. Eu percebi que a quantidade que começou parece que se manteve até o fim, né, das participações. Então, parece que eu espero que o nosso conteúdo tenha sido proveitoso a vocês. Na próxima quinta, nós estamos aí.